queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol Infelizmente, nascer. é triste, por exemplo, ver amigos que não se viam há muito tempo, que se sentam numa mesa e nós percebemos que amigos que não se viam há tanto tempo, em determinado momento, não estão aproveitando daquele momento de relacionamento, porque estão olhando seus smartphones. Nós percebemos famílias que se sentam em volta da mesa e nós, de repente, percebemos que mães não desfrutam da presença dos seus filhos. Nós percebemos que filhos não degustam da presença, da companhia de seus pais, quando estão, muitas vezes, ao redor de uma mesa. Nós percebemos um comprometimento no cuidado com a saúde, com o corpo. Nossa agenda está tão ocupada, e isso vai principalmente para nós homens, estamos com a nossa agenda tão ocupada, que olhamos com displicência para isso. Um comprometimento também do exercício da espiritualidade. Na rabeira de tudo isso, vem o comprometimento da espiritualidade. Nós, irmãos, não nos damos conta das implicações da cultura em nossa relação com Deus. Essa cultura nos afasta de Deus. Numa cultura onde homens e mulheres não conseguem mais se ater 15 minutos olhando um no olho do outro, porque essa nossa geração e a geração que vem é uma geração que tem crescido com essa dificuldade de ficar 15, 10, eu diria 10 minutos, olho no olho. Como é que essa geração vai ter a capacidade de orar? Porque quando nós fechamos os olhos para conversar com Deus, nós não conseguimos mais ficar em silêncio. Porque nós somos uma geração incapaz de se concentrar em uma só atividade. Não conseguimos ficar em silêncio quando nós nos encontramos com Deus. Hoje em dia a gente diz o seguinte, e a desculpa é essa: não, eu oro quando estou dirigindo. Não, pastor, eu oro quando eu estou trabalhando, eu oro enquanto. É a mesma relação que nós temos tido com os nossos familiares, com os nossos amigos, estamos tendo com Deus. Aquele de quem cantamos ser o dono do nosso coração. E a pergunta que fica: será mesmo que Ele é o dono do nosso coração? Será que a nossa espiritualidade tem sido algo que tem mostrado isso no nosso dia a dia? Ele é o dono do nosso coração, Ele é o Senhor da nossa vida. Essa questão da vida, a vida é complicada, e a descomplicação da vida tem sido um tema tão sério, que nós temos, por exemplo, uma revista mensal que tem esse tema, Vida Simples. Então, esse tema tem sido tão falado, que nós vemos isso acontecer. No entanto, há muitos livros de autoajuda relacionados a esse tema que só ajuda quem publicou, né? Tem muitos livros que só ajudam quem publicou. Por isso que a gente vai sugerir, por exemplo, esses livros aqui: Vida Simples, Tempo, Relacionamentos, Dinheiro e Deus. O livro Simplifique, 10 práticas para pôr a alma em ordem, do Bill Hybels. E o livro do pastor Ricardo Agreste, Revisão de Vida. Não estou ganhando nada com isso, tá, irmãos? Não é merchandising, não. Tá? É sugestão de boa leitura. Nós estamos diante de uma crise e estamos viciados em analisar nossas crises de todo ponto de vista, do ponto de vista social, político, psicológico, menos do ponto de vista teológico, menos do ponto de vista bíblico. E a pergunta que nós tentamos responder naquela mensagem é: o que Deus quer fazer em mim através da crise? Hoje, nós queremos falar sobre outra coisa. Descomplique a sua agenda. A verdade é que nós vivemos numa sociedade e nós estamos o tempo todo lidando com uma tensão, nessa infindável batalha entre, primeiro, tarefas demais versus tempo de menos.
Esse é um drama que nós vivemos dentro da nossa sociedade. Há uma música na cultura que nós vivemos, e nós temos feito isso, fazendo um link com a cultura. Há uma música popular que é do grupo de rock Titãs, que tem como título Epitáfio, em que o autor ele fala um pouquinho, e a gente pode pensar num autor que é uma pessoa que já chegou numa certa idade, e ela então começa a olhar para trás e começa a questionar a sua própria agenda e a sua própria vida, dizendo o seguinte: eu deveria. Eu trouxe aqui um trecho da música que diz assim: eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Eu devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. E o coro dessa música diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. A música tem uma coisa em comum: a vida é feita de escolhas e muitas vezes nós fazemos as escolhas erradas. Olhamos para trás quando chega um determinado momento da nossa vida e dizemos isso: eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado, mas o fato é que eu não fiz. E a música fala sobre isso. No entanto, o que muitos fãs do Titãs não percebem é que a solução proposta nesta música, ela incentiva o problema. O acaso vai me proteger, o acaso é a solução para isso, né? Na verdade, incentiva a causa geradora do problema. Viva por acaso, não pense no que vale a pena viver, e a sua vida não terá realmente sentido. Se você viver por acaso, se você não fizer aquilo que você precisa fazer, e se você não pensar naquilo que você precisa fazer. Então, nessa infindável batalha entre tarefas demais e tempo de menos, diante desse dilema, via de regra, as pessoas tomam decisões pragmáticas e que não resolvem o problema. Alguns decidem, então, diante de tarefas demais, fazer menos. Necessário, então, agora fazer menos. A pergunta é: isso resolve? Meu chefe me dá tarefas demais, eu tenho que terceirizar as minhas tarefas, eu tenho que fazer menos coisas. Estou muito atarefado na igreja, o pastor me dá muita responsabilidade, vou deixar de fazer coisas porque preciso diminuir minhas tarefas. E isso, irmãos, me faz lembrar o gênio Albert Einstein, quando ele diz o seguinte: a falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Quando nós estamos diante de situações em que parece que o tempo não é suficiente para realizarmos aquilo que precisamos realizar, talvez a pergunta que caiba aqui é: será que a gente está trabalhando certo? Diante dessa batalha infindável, há também aqueles que encontram outra solução, que é justamente a solução de dedicar mais tempo diante do dilema do tempo de menos. Tempo de menos, então eu dedico mais tempo, e o resultado disso é o quê? Mães chegando em casa às 8, 9 horas da noite. Pais que não participam da vida dos seus filhos. E hoje nós temos visto isso. A resposta é trabalhar mais. Pessoas que levam o trabalho para casa nos fins de semana. Pessoas que no momento em que deveriam estar com suas famílias, aproveitando o momento especial da convivência, estão trabalhando em casa. Essas duas respostas isolam, irmãos, a nossa mente de uma reflexão mais profunda.
E a reflexão mais profunda é essa. Gente, o que de fato é importante? Tenha sensibilidade diante dessas perguntas. O que de fato é importante? Será que o que você tem feito, o que tem ocupado a sua agenda, é aquilo que é importante? É aquilo que é significativo? Será que o que tem ocupado a sua agenda é aquilo que, por exemplo, será lembrado daqui a algum tempo? Deixará algum legado? É algo que fará diferença? É alguma coisa que construirá algo? Se eu te perguntar qual é a lembrança mais marcante da sua infância, você pode pensar e fazer essa reflexão aí? Uma das lembranças mais marcantes da minha infância. Meu pai trabalhava a semana toda e teve um tempo que meu pai foi fazer faculdade. E já depois de casado, com filho, naquele tempo a faculdade era mais difícil. Ficava o dia inteiro fora de casa. Mas em muitos sábados eu lembro meu pai pegando eu e meu irmão e levando para a praia, para a gente passar um dia na praia. E minha mãe ficava barrada, porque meu pai queria ter aquele momento com a gente. Essa é uma das experiências mais marcantes da minha infância. Qual a sua? Qual a sua experiência marcante? Infelizmente, essa pergunta às vezes se coloca para pessoas que já chegaram numa certa idade e que dizem: eu deveria, mas não fez. Olha o que Rubem Alves diz: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já tive até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Rói o caroço. Pessoas que chegaram a certa idade, olham para trás e falam: eu não aproveitei, eu devia ter amado, eu devia ter aproveitado, eu devia ter me relacionado, não fiz, agora eu vou roer o caroço. Há uma preocupação quando eu vejo jovens que talvez não tenham essa percepção ainda, porque talvez não percebam ainda, porque a bacia de jabuticaba esteja cheia. Jovens que vivem uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, chupando suas jabuticabas de qualquer jeito, fazem da vida um rascunho, esperando que alguém venha e passe esse rascunho a limpo. Não virá e não passará. Portanto, diante dessas reflexões, vamos ver o que Tiago, carta que Tiago escreveu aos cristãos dispersos pelo Império Romano no primeiro século. Tiago 4:13 em diante, diz assim a palavra do Senhor: ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, diz o texto. E ele continua: pensem nisto, pois quem já sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu quero, a partir desse texto, refletir sobre 3 pecados capitais e 3 virtudes essenciais. Hoje eu vou ficar nos 3 pecados capitais. Semana que vem nós vamos falar das 3 virtudes essenciais na construção de uma agenda descomplicada sob a ótica da espiritualidade cristã. E dentro desse tema, o primeiro pecado capital, eu quero compartilhar com você, é o secularismo.
Não, o secularismo não é um tema da época de Tiago, não, o secularismo é um tema e um conceito da sociedade moderna, que eu diria é um conceito que reflete uma confiança, uma pretensão humana de controlar a vida, que ganhou força a partir da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. O secularismo é o homem sendo e se vendo capaz de escrever a sua própria história. Reflete a confiança no projeto humano. O homem sendo capaz de dar bons rumos à sua própria vida. Esse conceito, secularismo, despreza a participação de Deus na vida, porque a partir do momento que o homem toma o lugar principal na história, querendo escrever a história e querendo ser o controlador da história, ele marginaliza Deus. Deus é marginalizado de todas as decisões humanas. Ele não determina mais a moral, ele não determina mais a economia, ele não determina a ética. O que determina isso são as ciências humanas, as ciências matemáticas. O homem se colocou nessa posição diante de Deus, de autonomia e autossuficiência. Veja o que diz o texto. Ouçam agora vocês que dizem. Eu quero que você olhe para esse texto e que você percebe esta pergunta: quem decide na vida desses que dizem? Quem decide na vida desses que dizem? Primeiro, quem decide o início? Hoje ou amanhã? Quem decide o lugar? Hoje ou amanhã nós iremos para esta ou aquela cidade. Quem decide o prazo? Hoje ou amanhã, tempo, iremos para esta ou aquela cidade, lugar. Passaremos ali um ano, o prazo. Quem decide a atividade? Faremos negócios e faremos negócio. Quem decide o propósito e ganharemos dinheiro. Quando nós lemos esse texto displicentemente, não nos ocorre, mas a pergunta que emerge aqui deste texto é a seguinte: onde está Deus nesse projeto? Onde está Deus nesse projeto? Deus está do lado de fora da vida desses que dizem. Deus não está nesses projetos. E o nosso coração é um coração que tem a tendência de tirar Deus da nossa vida, de tirar Deus dos nossos projetos. Esses que dizem podem até cantar que o seu coração é do Senhor, mas são eles quem decidem o quando, o onde, o por quanto tempo e o propósito. Irmãos, nós somos uma geração extremamente secularizada. Deus, no máximo, é colocado como a cereja do bolo. Nós planejamos e nós lutamos pelo que nós queremos, e no final das contas nós oramos ao Senhor pedindo que Ele faça aquilo que nós desejamos. E se nós alcançamos, nós dizemos que Deus nos abençoou. Nós somos uma geração assim. E a pergunta que fica aqui é: onde se encontra Deus nesse projeto? Que é a conclusão que nós chegamos muitas vezes na nossa vida dentro de uma sociedade secularizada. Se Deus não me atrapalhar, vai dar tudo certo. Está indo tudo bem, meu projeto está funcionando. Deus, por favor, não atrapalha. Temos vivido assim. Temos vivido assim, confiamos em nossas perspectivas. Agora eu quero te chamar a atenção. Tiago escreve: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Eu quero te chamar a atenção na oração do Pai Nosso, nesse trecho em que Jesus nos ensina: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A mesma palavra
que é usada aqui em livra-nos do mal é a mesma palavra que é usada lá na carta de Tiago para designar a malignidade desta pretensão. Portanto, irmão, Jesus nos convida a orar, quando nos ensina a orar a oração do Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, não nos deixe cair na tentação de querermos controlar as nossas próprias vidas. Senhor, não nos deixe cair na tentação de não dependermos do Senhor. Senhor, não nos deixe cair na tentação de acharmos que o nosso caminho é melhor do que os teus caminhos, e livra-nos do mal. Qual mal? O mal dessa autossuficiência. Livra-nos do mal dessa arrogância e dessa pretensão humana de queremos controlar a vida e não dependemos do Senhor. Primeiro pecado capital, secularismo. Segundo pecado capital, materialismo. Esse segundo pecado é uma consequência natural do secularismo. Porque quando nós não ocupamos, quando nós tiramos o Senhor desse lugar de prioridade na nossa vida, se abre uma lacuna. E essa lacuna é muitas vezes preenchida pelo maior ídolo do nosso tempo. Qual é o maior ídolo do nosso tempo, irmãos? Qual é? Dinheiro, bens materiais, dinheiro. É o maior ídolo do nosso tempo. Versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem: faremos negócio e ganharemos dinheiro. Ganharemos dinheiro. A realização da vida que se reduz a ter, ou seja, a minha felicidade está ligada a ter, ou seja, ser amado dentro dessa cultura que nós vivemos, está intimamente ligado ao ter. E Paulo então escreve a Timóteo dizendo o seguinte, 1 Timóteo 6,9: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Irmãos, para os antigos, o dinheiro não era uma coisa, mas era uma entidade. Para nós, o dinheiro é uma coisa, mas a Bíblia nos ensina que o dinheiro não é uma coisa, mas é uma entidade. Qual a diferença entre uma coisa e uma entidade? Uma coisa não tem poder de sedução, uma coisa não tem poder de fascinação, mas uma entidade tem poder de sedução, tem poder de fascinação. O dinheiro tem poder de sedução e tem poder de fascinação. Se eu botar aqui um pregador preso aqui e disser, quem chegar primeiro aqui vai levar o pregador para casa, eu tenho certeza que você não vai se animar muito, a não ser que esteja faltando muito pregador na sua casa. Mas se eu botar aqui uma nota de $100 e falar, quem chegar aqui primeiro, a nota é sua. Pessoa com deficiência fica curada nessa hora, né? Fica curada nessa hora. Por quê? Porque o dinheiro, ele é uma entidade. Você acha que não? Vou te dar um exemplo. Lição de casa. Você vai chegar em casa e você vai listar nomes de pessoas envolvidas na Operação Lava Jato. E eu quero que você aponte uma dessas pessoas que fez isso porque era pobre. Quero que você me aponte uma dessas pessoas que fez isso porque era pobre. Um dos envolvidos, um jovem visto como um empresário brilhante, dono proprietário de um banco, um jovem considerado brilhante e que podia ir no fim de semana para o lugar que quisesse no mundo. Foi pego pela Lava Jato. E a pergunta é, por que ele se perdeu, irmãos? Ele se perdeu porque ele era pobre? Não. Ele se perdeu porque o dinheiro é uma entidade que tem poder de seduzir e de fascinar o coração humano. Terceiro pecado capital, alienação. Alienação. Alienação também não é um conceito de Tiago. Alienação é um conceito
já ali, principalmente de Karl Marx. E alienação, eu poderia definir como característica do ser humano que, individualizado em suas próprias buscas, perde a consciência de sua identidade e de sua vocação. Eu quero ser feliz, não importa o outro. Eu quero prosperar, não importa o outro. Eu quero. Isso gera a perda da consciência de quem ele é, gera a perda da consciência da brevidade da vida. Veja o que Tiago fala. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Vocês estão inebriados pelos seus próprios projetos. Vocês estão anestesiados pela ganância de construírem seus próprios castelos. Tiago está dizendo o seguinte: o que é a sua vida? O que é a vida? A vida não é um tempo em que você vai buscar dinheiro e realizações individualistas. A vida é a dádiva de Deus, onde Ele nos concede a bênção de podermos participar com Ele do projeto dEle. E o projeto de Deus é o quê? A restauração de todas as coisas. Alienação, perda do sentido da vida, perda do sentido da nossa própria vocação. Vivemos alienados, individualizados nos nossos próprios projetos, achando que isso é que vale a pena na vida. Esquecemos que a nossa vida é breve, frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte, mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer, traz clareza à nossa vida. E a pergunta que eu quero fazer para você diante disso é: se hoje você soubesse que você tem mais 5 anos de vida, você mudaria a sua agenda? O que se tornaria mais importante para você? Deixando apenas o que é apenas importante. A maneira como você encara a vida é que faz a diferença. A vida muda quando você muda. A vida muda quando as perspectivas da vida que você tem muda. A vida muda quando o teu coração está ligado a algo diferente do que hoje talvez esteja. Eu quero convidar você a que você reflita, a que você peça ao Senhor para abençoar a sua vida e te dar uma nova perspectiva da sua agenda e do tempo na sua vida. Que Deus, irmãos, nos abençoe.